Olá, equipe de Cálculo 3. Nessa videoaula, vamos ver algumas definições e propriedades sobre matrizes, que serão extremamente importantes na resolução de sistemas de equações diferenciais. Vamos nessa? Está disponível para vocês no Cigar um PDF contendo a revisão de conteúdo sobre matrizes que a gente vai necessitar, na resolução de sistemas de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Eu vou, nessa videoaula, passar por esse PDF, pontuando aquilo que eu acho possível de ter mais dúvidas. Então é isso. Vamos considerar que a gente tem uma matriz A, M por N. A gente chama de matriz transposta de a matriz de ordem N por M, obtida de A, trocando-se as linhas com as colunas. Bom, vamos considerar aqui como exemplo essa matriz A. Observem que as nossas matrizes que a gente vai trabalhar não são necessariamente reais. Aqui a gente tem, nesse exemplo, uma matriz complexa. Se essa aqui é uma matriz A 2 por 2, a matriz transposta de A ela é obtida dessa matriz trocando as linhas por colunas. Se a primeira linha é a linha 3, 2 menos i, essa vai ser então a primeira coluna da matriz transposta de A. E, consequentemente, a segunda linha será a segunda coluna. Menos 5 mais 2i. Pronto. Essa aqui, então, é a transposta dessa matriz A do nosso exemplo aqui dado. A gente chama de matriz conjugada de A, denotada por A barra, a matriz obtida de A conjugando todos os elementos de A. Então, conjugado de 3 é 3, conjugado de 4 mais 3i. Lembrando que conjugado a gente troca o sinal da parte complexa do número complexo. Então, 4 menos 3i, depois 2. Inverte o sinal, 2 mais i, e por último, menos 5 menos 2i. Então, aqui a barra é a matriz conjugada de A. Além disso, a transposta da matriz conjugada, ou seja, A barra transposto ou também A transposto barra, como queiram, é chamada de matriz adjunta de A, denotada por A asterisco. Então, A asterisco nesse caso é obtido então ao transpor a barra ou então ao pegar o conjugado de A transposto. Transpondo a barra, a gente tem o seguinte, olha, 3, 2 mais i, 4 menos 3i, menos 5 menos 2i. Então, aqui então, a gente tem a matriz adjunta de A. Bom, a gente tem algumas matrizes especiais. Uma delas é a chamada de matriz identidade, ou matriz unidade, que é uma matriz escalar que tem os elementos da diagonal principal iguais a 1. Aqui a gente tem a identidade de ordem 3. Observem que todos os elementos são iguais a 0, exceto a diagonal principal, que vale 1. Aqui a gente tem a matriz identidade de ordem 2. Observem que matriz identidade só faz sentido para matrizes que são quadradas. E, por outro lado, a gente chama também de matriz nula ou matriz zero, uma matriz cujos elementos são todos nulos. Então, a gente denota então, por 0 barra, nesse caso, igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui a gente tem uma matriz nula de ordem 3 por 2. A gente não vai ficar deixando explícito a ordem de uma matriz nula. Ela vai sempre ter a ordem conveniente naquela situação. Já a matriz de identidade de ordem 3 é denotada por I3, a de ordem 2 por I2, de ordem 5 por I5 e assim sucessivamente. Algumas definições importantes, então, de operações matriciais. A primeira delas é a igualdade de matriz. Duas matrizes elas são iguais, primeiro, se elas tiverem a mesma ordem, e segundo, se os respectivos elementos também forem iguais. Dessa maneira, a gente consegue, então, definir também a adição de matrizes. Primeiro, a soma de duas matrizes só é possível se as matrizes tiverem a mesma ordem. Olha, vou somar a matriz A, M por N,
com a matriz B, M por N. E é definida com a matriz C igual a mais B, obtida somando os respectivos elementos. Então, se eu vou somar essa primeira matriz com essa segunda matriz, observando que ambas são matrizes de ordem 2 por 3, olhem só. O resultado é uma matriz também 2 por 3, obtida somando os respectivos elementos. Olha, eu somo 2 com 4, na matriz soma, a gente tem então 6. Menos 1 com menos 2, menos 3. 0 com 0 dá 0, menos 2 com 2 dá 0, e assim sucessivamente. Olha, somamos o 5 com o 3, respectivo, né? Temos 8. Por fim, né? Somamos aqui, por exemplo, o 7 com menos 1, temos 6. Então, a soma de matrizes é bem intuitiva. Antes de definir a subtração de matrizes, vou definir aqui então a matriz oposta. Se eu tenho a matriz A de ordem M por N, uma matriz oposta já é uma matriz também M por N, obtida por A, pegando os opostos dos elementos. Então, se a gente tem que A é essa matriz aqui, 2 por 3, a matriz oposta de A também é uma matriz 2 por 3, em que cada elemento da transposta é igual ao oposto, né, do respectivo elemento de A. Então, se aqui a gente tem 4, na transposta a gente tem menos 4. Se o elemento A13 vale 0, na transposta ele também vale 0, porque o oposto de 0 é 0. Se o elemento, por exemplo, A22 vale 3, na transposta ele vale menos 3. Com isso, a subtração de matrizes fica intuitiva. Subtrair a matriz B de A, ou seja, se eu quero A menos B, é o mesmo que somar A com A transposta de B. E todas as propriedades, né, de adição valem, né, também agora para a subtração. Então, eu tenho associatividade, o elemento nulo, temos também, se eu somo a matriz A com a sua oposta, o resultado é a matriz nula. E se eu somo A mais B, é o mesmo que somar B mais A. Lembrando que a subtração nada mais é que uma adição de matriz, simplesmente trocando uma matriz, né, por sua transposta e efetuando a soma. Produto de uma matriz por um escalar. A gente chama de multiplicação de uma matriz A por um escalar alfa, lembrando que esse número alfa aqui geralmente é um número real, mas pode ser também um número complexo, é denotado por alfa vezes A. Então, a matriz resultante B é obtida de A multiplicando cada elemento de A por esse escalar alfa. Então, olha só, se eu multiplico esse escalar 3 por essa matriz 2 por 3, o resultado é uma matriz 2 por 3, em que cada elemento é o elemento da matriz A, né, respectivo, multiplicado pelo escalar 3. Olha só, se aqui tem 4, na resultante vai ter 12, porque estou multiplicando por 3. Se aqui tem menos 2, o elemento A21, na outra vai ter o elemento menos 6, e assim sucessivamente. Bom, as propriedades do produto de uma matriz por um escalar são todas intuitivas, então não vou apresentar aqui não, beleza? Bom, agora vem um produto de uma matriz por outra, que é talvez uma parte possível de bastante dúvidas. O produto de duas matrizes, tais que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda, é definido pela matriz M por N. Então, olha só, se eu estou multiplicando a matriz A pela matriz B, a gente tem que primeiro verificar se o número de colunas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. Nesse caso, são iguais, olha. Então, aqui está a condição de existência de multiplicação de duas matrizes. Além disso, o número de linhas da primeira matriz é igual, e o número de colunas da segunda matriz vai nos dar a ordem da matriz resultante, olhem só. Então, se C é a matriz A vezes B,
Nesse caso, a matriz C ela tem ordem M por N, ou seja, número de linhas da primeira coluna e número de colunas da segunda matriz. Número de linhas da primeira matriz e número de colunas da segunda matriz. Bom, se eu tenho aqui a matriz 4 menos 2, 0, 2, 3, menos 1, multiplicado por essa matriz 3 por 3, vamos ver então como que é efetuada essa multiplicação. Observem que essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3. Já a segunda é uma matriz 3 por 3. Primeiro, a gente verifica se é possível efetuar essa multiplicação. Nesse caso, é possível, olha. Estou multiplicando o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Tudo certo. Já 2 por 3 será a ordem da matriz resultante. Então, olha só. Fazer essa operação é o seguinte. A gente sempre multiplica linhas por colunas. 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 mais 4, 8. Menos 2, ou seja, 6. A gente acabou, então, de obter o primeiro elemento dessa matriz. Depois, multiplicamos essa primeira linha pela segunda coluna e vamos ter 4 vezes 3, 12, menos 2 por 0, 0. Ou seja, 0 por 1 também dá 0. Aqui a gente tem 12. Continuando agora essa linha por essa coluna. Primeiro é 0, não precisa, então vai dar menos 8, depois 0, então menos 8. Bom, vou só fazer uma limpeza aqui um pouquinho, para facilitar. Bom, agora vamos então para a segunda linha da primeira matriz. 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes menos 2 dá 6. Então, dá 2 menos 6, depois com menos 2. Ou seja, o resultado aqui é menos 6. Continuando agora essa linha por essa coluna, que vai ser o mesmo que 6. 3 por 0 dá 0, ou seja, 6 menos 1. E aqui a gente vai ter 5. Última linha por última coluna, vamos ter 12 com mais 1, 13. Então, pessoal, observem que a gente tem agora, né, uma matriz resultante, que é uma matriz de ordem 2 por 3. Bom, mais um exemplo aqui, então. Se eu tenho a matriz A, que é a matriz 2 por 3, e uma matriz B, que é uma matriz... Aqui é a matriz A, uma matriz 2 por 3, e a B é uma matriz 3 por 2. E a questão 1 pede para calcular o elemento C21 da matriz C igual a vezes B. Bom, a gente poderia aqui calcular toda a matriz C, mas na verdade não é necessário. Se eu quero calcular o elemento C21, basta multiplicar então a segunda linha de A pela primeira coluna de B. Então, C21 é igual a 2 menos 6 menos 2, ou seja, o elemento C21 é igual a menos 6. Segunda pergunta. A vezes B é igual a B vezes A? Vamos pensar, olha, se eu tenho A vezes B, essa multiplicação é possível. E, além disso, A vezes B vai ser uma matriz 2 por 2. Por outro lado, B vezes A também é possível, porque a gente tem que o número de colunas de B é igual ao número de linhas de A. No entanto, B vezes A, nesse caso, vai ter uma matriz 3 por 3. Então, nunca uma matriz 2 por 2 é igual a matriz 3 por 3. Portanto, AB, nesse caso, é diferente de BA. Bom, e a última pergunta. Dadas duas matrizes x e y, sempre existem x vezes y, y vezes x? Na verdade, se a gente tem duas matrizes x e y, pode existir tanto o produto xy ou apenas o produto yx, ou, na verdade, nenhum dos dois. Um exemplo, olha, se eu tenho a matriz x, 2 por 3, y é uma matriz, por exemplo, 2 por 1, observem que, nesse caso, o número de colunas de x é diferente do número de linhas de y. Logo, se elas têm essa dimensão, então xy não existe
nesse exemplo. Embora a gente possa ter, né, x, y existindo, yx não, ou vice-versa. Bom, algumas propriedades aqui então do produto de matriz. Muitas delas são intuitivas, mas a que eu quero chamar a atenção é que a multiplicação matricial não é, em geral, comutativa. Ou seja, em geral, a gente tem que AB é diferente de BA. A gente acabou de ver isso no exemplo anterior. Olha, a gente tem que AB, nesse caso, é diferente de BA. Para os casos particulares em que AB é igual a BA, a gente fala que as matrizes comutam. Além disso, uma propriedade muito interessante também é que não vale a lei do anulamento, que diz o seguinte, olha, se duas matrizes A e B são tais que A vezes B é igual a matriz nula, a gente não pode afirmar que A é a matriz nula ou que B é a matriz nula, assim como a gente faz nos números reais. De fato, olha, se eu pego essa matriz aqui, composta por 0 na primeira coluna e 1 na segunda coluna, multiplicar pela matriz composta por 1 na primeira linha e 0 na segunda linha, a gente tem que esse produto é igual a matriz nula. Olha, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0. Ou seja, estou multiplicando duas matrizes que são diferentes da matriz nula e o resultado é a matriz nula. Ou seja, não vale a lei do anulamento. Além disso, aproveitando esse exemplo, se a gente calcula agora, olha, o produto 1, 1, 0 pela matriz 0, 0, 1, 1, a gente tem que esse produto nos retorna a matriz. Aqui dá 0, aqui dá 2, aqui dá 0 e aqui dá 0. Ou seja, a gente acabou de ver que multiplicamos duas matrizes, o resultado é a matriz nula. No entanto, se eu inverto aqui, né, troco a ordem de multiplicação, o resultado já não é a matriz nula. Ou seja, essas duas matrizes aqui, olha, elas não comutam, ou seja, elas não são comutativas com essa matriz. Eu vou encerrar essa videoaula por agora, para não ficar muito longa, e na próxima videoaula a gente continua definindo matriz inversa.